Vamos lá, gente. Vamos falar para mais uma aula. É a lição de número 4. Vamos estudar sobre a estrutura da Bíblia. Então, aqui bem rápido para a gente ter uma ideia como é que nós vamos fazer, ó. Como é que vai ser a nossa lição, ó. A estrutura da Bíblia. Qual é a intenção? A intenção de você entender como é que a Bíblia está disposta ali, a questão dos livros, como ela se divide. Então, nós vamos aprender um pouquinho aqui, ó. É a lição bíblica número 4. Essa vai ser a lição do dia 23. E o tema é a estrutura da Bíblia. Textual está escrito assim, ó, e disse-lhes, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Então, aqui você já viu uma divisão a qual Jesus ele estava falando ali, já fazendo a divisão. Como é que os judeus da época de Jesus dividiam o Antigo Testamento? Então aqui você já tem uma divisão, ó. Primeiro, escrito na lei de Moisés. Lei de Moisés é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. Nos profetas, né? E no Salmo. Então aqui você não tem aquela divisão que nós temos hoje, profeta menor, profeta maior, não. Aqui nós temos, era dividido em 3 blocos. A verdade prática está falando que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento. Então, olha só, é Antigo Testamento, não é Velho Testamento. É a mais utilizada hoje, a gente usamos Antigo Testamento. Porque, às vezes, quando você fala Velho Testamento, dá uma ideia de algo ultrapassado, né? Então, Novo e Antigo, eles estão em pé de igualdade na questão de revelação. Então, ó, aí nós vamos para a introdução. Aqui na revista de professor, você agora tem um plano de aula, tudo certinho, ó. Quais são os objetivos e tal. Então tá aqui. O objetivo é lógico, né? É aquela questão de impulsionar o seu aluno a conhecer mais a Bíblia, a ter curiosidade de saber como utilizá-la, né? Aí nós temos aqui, você que é professor, você pega aqui, ó, estuda isso aqui. A introdução, ó. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com umas ramificações em aramaico, né? E o Novo Testamento ele é escrito em grego. Olha só, vou abrir aqui um aplicativo aqui de uma Bíblia. Ó, que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver uma Bíblia fácil que eu utilizo. Geralmente eu uso uns 2 tipos de Bíblia, né? Mas eu acho que eu vou essa aqui, ó. Vou usar a Bíblia feminina aqui. Mas é uma Bíblia muito boa, né? Olha só, para vocês saberem que o Antigo Testamento é hebraico, lógico, todo mundo sabe. Mas o Novo Testamento, ele é escrito em grego. Geralmente eu leio ele aqui, ó. Olha aí, ó. Mateus, todo em grego, tá vendo? Quem quiser esse aplicativo aqui é muito bom, ó. Tá falando aqui, ó, Mateus 1:1. E tá falando assim, ó, idom de totus Christus anebe eisto aros kai cadizantos uton prosenton uto roi matentai uton. Então, aqui você vê que tudo em inglês, tudo em grego, né? Se você quiser trocar a versão, é só você chegar aqui, tá vendo? E você pode colocar, né? E ó, eu tô usando o Reception, né? Que é esse aqui, ó. O Reception, texto Reception. Mas aí você vê que, ó, tudo é grego. Então aqui, ó, você quiser baixar a Bíblia grega, então é isso aí. Então, para vocês terem ideia que a Bíblia ela foi escrita
em grego, o Novo Testamento ele é todo em grego e o Velho Testamento em hebraico. Então é só para nós ter essa questão dessa introdução aqui, ó. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego. Então o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, o Novo Testamento é escrito em grego. Olha aqui como a Bíblia está organizada. A Bíblia é a definição do termo bíblico, ó. Termo bíblico, Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim, mas só vamos passar por cima para dizer que a palavra Bíblia ela vem, né, da questão do grego que significa livro, né? E do latim também tem o mesmo significado. Biblios, que significa livro. Só tem que elas são 66, né, livros, né? Aí assim, são 66 com uma unidade só, com um pensamento só. Então isso é importante a gente saber a unidade da Bíblia. O cânon da Bíblia. Cânon quer dizer régua, quer dizer padrão. Então você tem aqui, ó, a expressão cânon procede da hebraica cané, o sentido de vara de medir. Mas essa ideia de régua, né? Então, qual é o cânon, a regra, né, do Antigo Testamento são 39 livros. E do Novo Testamento são 27. Isso no cânon protestante, né? Não estamos falando do cânon católico. Então aqui você tem o cânon da Bíblia, os dois testamentos, ó. O termo testamento vem do latim testamento, que é tradução da palavra grega diateque e da hebraica berit. Então, se você for caçar lá na Bíblia, lá, onde é que está escrito Novo Testamento? Não, não tem. Tem a questão de concerto, aliança. Está lá em Jeremias 31, né? E farei o novo concerto. Então, essa ideia de concerto, de aliança, tal, de pacto, então, é transliterado para nós como testamento. Então, tá aí a questão dos dois testamentos. Um é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é a Antiga Aliança, Nova Aliança. Ok. Então, nós temos aí, ó, o ponto 2, o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. Todo mundo, né, já sabe como é que funciona aqui. No Antigo Testamento você começa com o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Depois você vê um livro histórico ali, ó. Depois dos históricos você tem profetas, você tem poéticos. Então isso tudo nós vamos estudar nas próximas lições. Mas você tem que saber que tem profecia, poesia, livros da lei, que é os 5 livros, livros históricos. Então está tudo. Você não pode ler um livro histórico como fosse uma poesia, e nem ler uma poesia como fosse um livro histórico. E aqui você tem o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e a ressurreição do Senhor. Isso aqui também é muito importante. Como é que o Antigo Testamento chegou até nós, né? Então, você vai ter uma aceitação desde o século I, né? A aceitação de cada livro, né? Ali os evangelhos, as cartas de Paulo. E aí, mais para frente, você vai ter uma carta. Por exemplo, acho que uma das últimas cartas a ser aceita é as cartas de João. Mas isso também nós vamos estudar mais para frente. Então, essa é a estrutura da Bíblia. A estrutura da Bíblia, então, é essa: Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo, ele tem 39 livros. O Novo tem 27. E na época de Jesus, ele era dividido, o Antigo Testamento, em lei, profeta e salmos ou poesia, né? A gente fala, né? Então, e agora nós temos outra divisão que nós vamos estudar aí no
no decorrer das nossas aulas, né? Então você vai ver que, olha, lá era poesia, né? Salmos, né? Lei, profeta e salmos. Também ele é tido como, em vez de se falar salmos, é escritos. Então depois nós vamos comentar mais, ok?